Bem-vindo a Geopolimona, sempre prazer, uma honra contar com vossa audiência. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, principalmente lá no Oriente Médio, principalmente envolvendo Israel, principalmente envolvendo o Irã e agora também a Turquia e quem sabe a Argentina. A gente vai falar de todos esses países aqui nesse vídeo, a princípio porque a gente vai falar a respeito da questão que envolve uma zona buffer que Israel a princípio está criando na cidade de Rafah. Também a gente vai falar a respeito da questão que envolve a base militar da Turquia lá na Síria, que Israel não quer que isso aconteça e essas tensões estão aumentando entre turcos e israelenses. E também nós vamos falar que os argentinos, nossos hermanos, mandaram aí prender o Khamenei, caso ele invente de botar os seus pezinhos na Argentina ou até mesmo, acionando a Interpol. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. É muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações e vamos começar falando a respeito de Rafah, que agora parece que Israel vai fazer com que a cidade de Rafah vire uma zona buffer, já que Israel é especialista em fazer zonas buffers, já fez lá no Monte Hermon, lá nas colinas de Golã, com a Síria já tem um buffer lá e agora quer fazer este buffer entre Gaza e o Egito e lá está a cidade de Rafah, tão conhecida cidade de Rafah, então é falada neste conflito envolvendo Gaza e Israel. Israel agora, após criar o corredor Morag, ela vai estender esse território para aproximadamente toda a cidade de Rafah. Vamos discorrer aqui um pouquinho da matéria. Israel planeja transformar Rafah em zona tampão. O exército israelense planeja transformar Rafah, uma cidade palestina densamente povoada no sul da faixa de Gaza, em uma zona tampão, de acordo com o jornal israelense Haaretz. De acordo com fontes da defesa, ainda não foi decidido se toda a área será simplesmente designada como zona tampão, proibida a entrada de civis, como foi feito em outras partes da fronteira, ou se a área será totalmente limpa e todos os edifícios demolidos, destruindo efetivamente a cidade de Rafah, informou o Haaretz. Então, segundo o Middle West. Teve outra mídia também que trouxe uma fala do Israel Katz, que ele é sempre tão delicado com as suas falas, assim como uma pisada de elefante, falando em relação às ações das IDFs lá na faixa de Gaza. Estamos cortando a faixa e aumentando a pressão passo a passo para que nos entreguem nossos reféns. Então a ideia é pressionar o Hamas para que os reféns sejam entregues, tá? Israel começou essa ofensiva criando o corredor Morá, que se você não sabe qual que é o corredor Morá, é este corredor aqui, inclusive esta arte aqui é da Rede Globo, aqui do site do Jornal Nacional, no G1, uma arte muito bem criada, apesar de ser a Globo, aqui eles foram bem caprichosos aí em relação a esta imagem, e aqui está o corredor Morá, que foi criado aqui, dividindo ali a cidade de Rafah da cidade de Khan Yunis ali nessa região. E agora eu vou te trazer uma outra imagem que traz como vai ficar a princípio este buffer, que é essa parte azul aqui. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, aqui que vai ser a zona tampão, é bem em cima da cidade de Rafah a princípio, Não está confirmado ali como traz o Midwest ali, que a princípio ainda não foi confirmado. Quem traz essa informação aqui é esta fonte aqui no X. Forças de defesa de Israel pretendem transformar toda a área de Rafah, 20% da faixa de Gaza, em uma zona de proteção. A nova zona de proteção fica entre a rodovia Morá e Salah al-Din, Filadélfia. Esta é a primeira vez que as IDFs colocam uma grande cidade inteira em uma zona de proteção. No passado, anexaram grandes áreas da cidade de Gaza e das cidades ao sul. Desta vez, parece que a nova rodovia Netzarim ficará no sul, não no centro da faixa de Gaza. O que você acha em relação a esta questão envolvendo aí esta zona tampão? Assim como o Hamas está ficando especialista em fazer túneis, parece que Israel está se especializando em fazer zonas tampão, zonas buffer, Então o que você acha? Você acha que é correto Israel evacuar a cidade de Rafah, uma enorme cidade de Rafah lá na faixa de Gaza, que inclusive ela está tomando essa atitude porque não foi entregue os reféns, então é essa pressão que Israel está fazendo para que o Hamas entregue os reféns,
fazendo uma analogia aqui, e se o Hamas entregar os reféns, será que essa zona tampão ela deixa de existir, ela deixa de ser planejada? Bom, fica a dúvida aí e cenas para os próximos capítulos, mas deixa teu comentário em relação a essa questão aí. Então o que acontece agora? Nós vamos pegar e sair da faixa de Gaza e ir para a Argentina, porque foi decretado lá na Argentina que o Khamenei, esse mesmo, o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, ele tem que ir para a cadeia caso ele bote os pezinhos dele na Argentina, algo que honestamente é muito difícil que isso aconteça, né? Mas enfim, a Argentina exige mandato de prisão para Khamenei. O promotor argentino Sebastián Basso solicitou um mandato de prisão contra o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, por seu suposto envolvimento no atentado à bomba de 1994 contra o prédio da Associação Mutual Israelense Argentina. O Centro Comunitário Judaico, em Buenos Aires, informou o jornal argentino Clarín na quarta-feira. Basso solicitou à Interpol que realize a prisão de Khamenei e instruiu a polícia argentina a detê-lo caso ele visite o país. O promotor alega que Khamenei liderou a decisão de realizar o atentado em Buenos Aires em julho de 1994 e emitiu a fatwa solicitando sua execução. Então tá aí a Argentina condenando aí Ali Khamenei a ser preso caso coloque os seus pés lá na Argentina. Lembrando que a Argentina é um dos locais no mundo com mais concentração da comunidade judaica. E aí, a sua opinião em relação a isso? Você acha que tá certo aí o Sebastián Basso em mandar fazer esta prisão de Ali Khamenei? Também deixa teu comentário aqui no vídeo. E agora nós vamos da Argentina para a Turquia, já que está um impasse entre Israel e os turcos em relação à Síria, já que a Turquia está dando menções de querer fazer uma base militar na Síria e óbvio que Israel não quer isso, sabendo que Erdogan ultimamente anda falando pelos cotovelos em relação aos israelenses, falando muito mal, inclusive, dos israelenses, dando apoio total aos palestinos. Enfim, a gente nunca sabe se o Erdogan fala isso para o seu eleitorado, enfim, já que ele sabe que a maioria do seu povo vai dar suporte ali aos palestinos, ou se de fato é uma questão que realmente ele não gosta de Israel. Enfim, a gente nunca sabe porque política é política, né? Agora, parece que o ministro da Fazenda lá da Turquia, simplesmente falou que há conversações técnicas sobre a desconflitualidade. Agora um termo que está sendo usado agora, uma questão de desescalar o conflito na Síria. A Turquia tem mantido conversas técnicas com Israel para a solução de conflitos na Síria quando necessário, disse o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, em uma transmissão ao vivo na emissora privada CNN turca. Então, a princípio, há uma conversação aí entre Israel e os turcos, a princípio por conflitos na Síria, mas não deixa isso muito especificado, né, em relação que conflitos são esses? Se são conflitos futuros em relação a uma possível ideia de uma base militar turca ali na Síria, ou se de fato tem a ver com os rebeldes ali que tem na Síria e que poderia ser um interesse em comum ali entre Turquia e Israel de conter esses rebeldes. Enfim, não ficou muito bem explícito isso, mas aí cenas para os próximos capítulos, então fica aqui no canal que qualquer alteração em relação a isso a gente traz vídeo novo aqui no canal. Então, o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.